Eu conheci ele com 13 anos de idade. Com 14 anos, eu engravidei e o meu filho nasceu bem quando eu fiz 15. Decidimos nos casar, morar juntos na casa do pai dele. A minha avó, que era quem me criava, falou para eu não ir, para eu não casar jovem, que não era porque eu tinha filho que eu precisava de ir, que eu poderia sofrer. Eu era muito nova. Mas é óbvio que a minha família vinha em primeiro lugar, até porque eu tive um filho e eu fui. Chegando lá, as coisas começaram a ficar bem complexas. Ele começou a me trair, eu pegava várias conversas dele com outras garotas no telefone, a gente sempre brigava, e eu sempre contava as coisas pra minha sogra, mas ela sempre falava, ah, homem é assim mesmo, né, tudo vagabundo. Tipo, ela levava aquilo na maior tranquilidade, porque o histórico que eu escutei dentro da casa deles era que o pai dele era exatamente assim. E o filho dele, que era o meu marido, era um espelho do pai. Praticamente tudo que o pai dele fez com a mãe, ele fazia comigo. Então a mãe dele via aquilo como algo normal. E a gente manteve esse relacionamento, até que decidimos morar juntos, eu, ele e o nosso filho. Alugamos a nossa casinha e fomos morar juntos. Mas sempre tinham garotas, sempre tinham mensagens, sempre tinha traições, sempre tinha briga. Era bem conturbado. Até que um dia a gente foi fazer uma social e aí a minha cunhada decidiu levar uma amiga dela. E quando essa mulher chegou, ela era super legal, divertida, gente boa, e eu percebi que o meu marido não tirava o olho dela. E aí eu virei e falei, né, pensei comigo, vou tentar ver o que eu faço aqui. Chamei essa garota no canto e conversei com ela, falei pra ela, o que você acha, tipo, de me ajudar a armar pra ele e tal, eu vou falar que vou dormir, você continua e você meio que dá meio que moral pra ele, pra ver se ele vai, se ele tem coragem. E ela ficou meio assim, não, eu não quero, eu, por favor, me ajuda, tal. Ela topou. Eu falei que ia dormir e aí ela ficou lá fora com eles e tal, na área. Quando eu esperei um pouquinho, eu peguei e cheguei. E quando eu cheguei, ele tava com a mão na coxa dela. E aí eu já fiz o estrambel, já gritei, já foi aquela bagunça, já saímos brigando e era aquela... Nossa, era aquela assim, humilhação, xingamento, a gente se desmerecia pra caramba. Você acha que eu terminei com ele? Não. A minha dependência emocional era muito forte para separar dele, eu não consegui separar, eu continuei com ele. Continuamos, mas em meio a tantas bagunças, eu decidi que eu também não ia ficar para trás, né? Ele tinha sido meu primeiro homem, a primeira pessoa que eu tinha ficado, eu não sabia como era a vida lá fora, digamos assim. E aí eu decidi ficar com um amigo dele, que era um amigo que ele confiava muito, uma pessoa que ele tinha dentro da nossa casa. E eu falei, cara, se ele faz palhaçada comigo, eu vou fazer com ele também. E vou fazer com a pessoa que ele confia. E, bom, o amigo dele acabou ficando comigo e nós ficamos por uns 6 meses. A gente ficou, tipo, não de ter relação. A gente ficava de se encontrar, de beijos, e ele, sinceramente, foi ótimo pra mim. Só que ele acabou sendo preso e a gente nunca mais teve contato. E eu continuei com o pai do meu filho, continuamos aquele relacionamento onde a gente se xingava, onde a gente se batia, onde a gente se humilhava, a gente, sabe, vivia um relacionamento extremamente doente. E aquilo me fazia mal porque o meu filho crescia no meio disso e aquilo me doía muito. Inclusive teve uma vez que a minha sogra falou assim, nossa, olha pra você ver, ele é igualzinho o pai dele, sabe? Ela falava isso na maior tranquilidade do mundo e ela não tinha muito o que fazer, sinceramente eu acho que ela não sabia o que fazer diante daquela situação. Até que eu comecei a assistir um canal no YouTube, o Dia de Paula, comecei a ver várias histórias, vários relatos, comecei a ver que aquilo ia fazer mal pro meu filho, ia influenciar ele de forma negativa, que o que eu tinha era dependência emocional e decidi mandar uma mensagem no direct da Paula para ver se ela conseguia me responder. E aí eu desabafei com ela e ela me respondeu. Ela me mandou um texto me falando sobre o poder da mulher, sobre a mulher interna, sobre a velha sábia, sobre as mulheres que correm com os lobos, que é um livro. E aquilo foi como se Deus tivesse usado ela para falar comigo, sabe? Era tudo que eu precisava de ouvir. Aí eu dormi e no outro dia eu acordei totalmente diferente. E falei, cara, eu vou procurar um emprego. E achei um emprego num restaurante, comecei a trabalhar. E ali as coisas começaram a fazer sentido, porque eu juro pra vocês,
A partir do momento em que eu comecei a ter a minha independência financeira, a minha dependência emocional começou a ser substituída. Sabe, eu sinto que quando eu comecei a ter o meu dinheiro, eu comecei a ter um pouco mais de liberdade, eu comecei a fazer as coisas que eu queria, e ali eu comecei a perceber que eu não precisava me manter dentro daquele relacionamento doente, que eu não precisava de ficar do lado de uma pessoa que me fazia tão mal, e que eu podia sair daquela situação. E como eu já tinha conversado, já tinha entendido um pouco do que eu precisava, do que eu merecia, eu falei, cara, quer saber? Eu vou procurar um lugar pra mim. E aí, como pra começar a trabalhar, eu tive que contratar uma babá pra ficar com meu filho, eu conversei com a babá do meu filho e perguntei pra ela se ela não sabia onde tinha uma casa pra alugar, que também é um conselho que me deram, pra sempre pedir ajuda, conversar com as pessoas, perguntar pras pessoas, né? E a babá do meu filho virou pra mim e falou que o tio dela tinha uma casa pra alugar, assim. E eu pedi pra ela conversar com ele e ele fez um barato assim, um preço muito, muito barato pra mim, sabe? Tipo, ele realmente foi muito bom pra mim. E eu mudei com meu filho. Conversei, né, com o pai do meu filho, falei sobre a separação, peguei minhas coisas e mudei num domingo. E quem mais me ajudou a fazer essa mudança foi a família da babá do meu filho. Eu me mudei, comecei a tocar minha vida, comecei a perceber que, tipo, eu não amava o pai do meu filho mais, que o que eu vivia era realmente uma dependência, sabe? E que aquilo estava me destruindo por dentro. Só que quando o pai do meu filho percebeu que era real, ele começou a chorar, ele começou a espernear, ele começou a fazer um escândalo, ele começou a implorar pra eu não ir. E deu até aquele sentimento, sabe? De tipo, ai, vamos tentar mais uma vez? Só que pra mim eu tava assim, poxa, ou sou eu ou é ele, mas eu preciso escolher o lado que vai me fazer bem. E nesse momento eu precisava de me escolher. E quando eu mudei, sério, depois de um mês que eu tava trabalhando e morando sozinha, a condição do pai do meu filho era precária. Ele tava sem cortar o cabelo, ele tava assim, com as roupas tudo feia, ele tava destruído, ele tava acabado, as pessoas olhavam, as pessoas percebiam. E detalhe, quando eu decidi terminar, porque todas as vezes que eu falei que eu ia terminar pra minha sogra, ela sempre falava pra mim, não faz isso, porque Deus não vai te abençoar, porque Deus, é isso que o diabo quer, destruir sua família, é isso que ele quer. Então, sempre que eu tentava terminar, alguém falava, não faz isso, tenta de novo, conversa, resolve. E eu sempre tentava resolver, mas dessa vez que eu falei com a família, com a babá do meu filho, que a família dela me ajudou, eu decidi fazer isso tudo em silêncio, sabe? Eu fiz calada, eu não contei pra ninguém. Então, quando as pessoas perceberam que eu realmente tinha saído fora, realmente foi um choque de realidade para as pessoas, porque ninguém esperava. A gente vivia aquela relação há anos doente daquele jeito. E principalmente o pai do meu filho. Ele foi o que mais sofreu diante dessa história. E assim, eu até voltei a conversar com ele, eu até, sabe, tava pensando novamente em nós dois, só que eu lembro que eu coloquei meu joelho no chão, eu orei e falei, pai, por favor, me dá sabedoria, Senhor, porque por mais que eu ame ele, por mais que ele é o pai do meu filho, por mais que eu gostaria de ter a minha família, sabe, construída, constituída, restaurada, eu não quero sofrer. Fala comigo, Senhor. E eu dormi. E naquela noite eu tive um pesadelo muito horrível. Eu sonhei que a gente tinha voltado e que eu era muito humilhada, que eu sofria, que eu chorava. Eu acordei, sabe quando você acorda falando assim, graças a Deus era um sonho? E naquele momento eu falei, quê? Não. Eu orei ontem e eu tive esse sonho hoje, é uma resposta de Deus. Mandei mensagem pro pai do meu filho e falei pra ele, não me procura mais, eu não quero ficar com você. E depois eu parei pra pensar que de fato eu ia voltar com ele por dó. Porque por amor, realmente não era por dó a toda aquela situação, sabe? Ou pelo aquele sonho de família perfeita que não vai existir, não entre nós dois. E eu decidi dar um basta nessa situação e continuar a minha vida. E foi ali, trabalhando naquele restaurante, que eu comecei a ter minha vida, comecei a ter minha liberdade, comecei, sabe, a comprar minhas coisinhas, a ter as minhas coisas e comecei a encontrar a felicidade, porque realmente eu só tinha ficado com ele. Até que um dia a gente estava precisando de pessoas para fazer um freelance na cozinha. E eu mandei mensagem pra minha cunhada, que é a minha ex-cunhada. Porque a minha ex-cunhada, ela sabia que o irmão dela era muito ruim pra mim e, de fato, ela era a única que me apoiava a ser feliz e sair daquela relação. Todo mundo falava pra gente voltar, pra gente tentar, mas ela apoiava que a gente terminasse porque ela sabia que aquilo era tóxico e ela era casada, ela sabia o que era um bom relacionamento e falava pra mim que o que eu vivia com o irmão dela não era um relacionamento.
Só que no dia que ela foi para ir pro restaurante me ajudar no freelance, a moto do marido dela quebrou e o marido dela ligou para um amigo levar ela lá no serviço. E quando o amigo chegou no serviço que eu fui descer para receber ela, eu vi. E eu falei, nossa, que gatinho, quem é? Ela falou, é um amigo do meu marido. Eu falei, me apresenta, né? Ele é super legal. Ela falou, claro que te apresento. Marcamos uma resenha na casa dela e ali a gente começou a conversar e tal. Aí na hora de ir embora pra minha casa, ele me levou e dormimos juntos. E aquela foi a segunda pessoa que eu fiquei na minha vida. Porque até então eu só tinha me relacionado mesmo sexualmente com o pai do meu filho. Ele foi o meu segundo homem, sabe? E foi muito legal. Dali a gente não conseguiu se separar mais, a gente começou a ter um relacionamento muito bom, era tudo muito saudável, não tinha mais crises de ansiedade, eu comecei a perceber o que era um relacionamento que tinha paz, que não era tão conturbado, que não era doente, e aquilo começou a me restaurar também, e a me dar tudo aquilo que eu procurava, sabe? Que era paz num relacionamento, era felicidade, alegria. E foi muito bom tudo isso que aconteceu. E eu sempre conto essa história porque quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente sabe o que a gente tá fazendo. Mas na verdade, a gente só tá sendo levado pelas nossas emoções. A gente tá sendo guiado pelas nossas emoções. E a coisa mais inteligente que a gente tem a fazer é conversar com um adulto que tenha uma experiência boa para te passar e para te dar bons conselhos. Porque se o adulto também não tiver uma boa experiência, ele também não vai conseguir te aconselhar de uma forma sábia. Então busca uma pessoa sábia para você conversar, uma pessoa que você se inspira, uma pessoa que você acredita que tenha um potencial positivo, que tem discernimento, que tem sabedoria, para você ter esse diálogo saudável e conseguir fazer as suas escolhas não pensando apenas no que você sente, e sim no que vai ser certo. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Eu sempre conto essa história porque eu sempre digo para os adolescentes que por mais que ter um relacionamento é muito bom, é gostoso, é uma fase muito boa, a gente precisa primeiro buscar a nossa independência, aprender quem somos nós, né, sozinhos, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, quais são os nossos limites, arrumar um emprego, ter a nossa independência, pra gente assim conseguir ter um relacionamento saudável, onde a pessoa também tem a vida dela, onde ela também conhece os limites dela, onde ela também tem o trabalho dela, ela também tem a independência dela, para assim vocês estarem juntos e somarem um com o outro, né? Mas infelizmente a maioria das pessoas coloca o relacionamento na frente da sua carreira, acaba não se tornando um profissional e acaba vivendo na dependência do marido e acaba sofrendo não só a dependência emocional, como a dependência financeira. Então você buscar a sua independência financeira é uma fonte para você buscar a sua liberdade, né? E quando você está dentro de um relacionamento e você tem a sua liberdade de comprar as coisas que você gosta de comprar, de usar, de comer, né? Quando você é feliz, você traz para dentro do seu relacionamento uma mulher feliz, porque a gente tem que ser feliz no sozinho para conseguir ser feliz no inteiro, para você completar com uma outra pessoa, porque senão sempre vocês vão estar desencaixando entre um triste, um feliz, um dependente, um independente, né? E isso traz desequilíbrio e desarmonia para dentro do relacionamento. Então, mulheres, busquem primeiro a sua independência financeira, trabalhem, independente se vocês querem casar ou não, mas é por algo pessoal, sabe? É por vocês mesmas. Isso não tem nada a ver com você ser casado ou não. Você pode ser casada e ter um trabalho, você pode ter filhos e ter um trabalho. Basta você apenas buscar o equilíbrio de como você vai fazer isso acontecer e colocar a mão na massa, né? E assim você trazer para dentro do seu relacionamento uma positividade, uma felicidade, um complemento, vocês conseguirem se encaixar de uma forma mais positiva. Mas e você? Você se casou na adolescência? Você teve filho? Com quantos anos? Me manda a sua história no storiescanaldedpaula@gmail.com. Deixe nos comentários se achou desse vídeo, curta, comenta, compartilhe, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.